Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Isaac, eu sou aluno da Unip, do quarto semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nosso trabalho é um trabalho de extensão. Esse trabalho de extensão é pelo incentivo mesmo da nossa própria faculdade. O tema do trabalho que foi escolhido foi sobre a segurança digital. O que a gente vai falar? Sobre os fundamentos, ameaças e práticas essenciais, né? Hoje, mais que nunca, se torna muito comum ataques cibernéticos, ataques ransomwares, e isso afeta todo tipo de empresa, seja grande até a média, até a menor, né? Então, assim, vai ser bastante importante abordar esse tema, porque vai servir para a sociedade em si, para as pessoas ter um certo conhecimento ali de como funciona a segurança digital, as práticas, o que elas devem, as práticas que devem ser tomadas, né? O nosso grupo é composto por mim, Isaac, pelo Vinícius, Décio Leonardo, pelo Rafael, pelo Matheus, pelo Jabes e pelo Murilo. Todos esses integrantes colaboraram, tá, para formar esse trabalho de extensão, fizeram pesquisas e, e está o nome deles completo, RA e a turma. Vamos lá, vamos começar por o que é a segurança digital. A segurança digital, ela tem como definição é um conjunto de práticas, né, tecnologias, processos para proteger informações, dispositivos e redes contra acessos não autorizados, ataques e danos. Por exemplo, a segurança digital engloba, né, proteger, tá, informações importantes ali. Imagina uma empresa que trabalha com digitalização de documentos de um hospital. Essa empresa ela está digitalizando, às vezes documentos, às vezes não sempre, né, documentos sigilosos, documentos que são importantes ali. Imagina se vaza aquelas informações, né? Então, assim, a segurança digital, ela atende a esse ponto, né? Que é proteger essas informações. Dispositivos também, uma empresa que tem um parque tecnológico ali de notebooks, computadores, servidores, é, ali está propenso a ter um ataque, né? Então, assim, a segurança também é importante nesse sentido, porque ajuda a proteger, né, de ataques externos e até mesmo dos próprios internos, né? Redes, toda empresa, né, tudo que envolve tecnologia, envolve um hospital também, uma empresa de sistema, uma empresa, ah, por exemplo, um mercado, tudo isso eles têm redes, né? Hoje as redes elas é uma necessidade, não é mais uma, né? Não é optativo, né? Eu tenho redes em casa, você tem redes. Então, se você tem uma internet ali, né, por na sua casa, uma residencial, um mercado tem uma internet também, apesar que é um a mais ali, um pouco mais complexo do que as nossas que a gente está habituado, que é as residenciais, mas tem uma rede também ali. Então, assim, ali também é uma brecha de segurança, né? Para ter ataque, invasões. Imagina um mercado, vou dar um exemplo, o atacadão, que está espalhado, cada cidade tem um atacadão, e esse atacadão ele se comunica entre eles também, né? E o sistema precisa de rede, né? Precisa comunicar com o banco de dados. Então tudo isso aí tem que ter uma segurança, uma camada ali, né? É, e é justamente a segurança digital ela traz essa segurança, né? Para evitar acessos não autorizados de pessoas externas, de hackers, né? E de danos futuros também. Então, assim, é muito importante porque os dados pessoais e corporativos estão lá, né? Riscos financeiros também. Imaginam, vamos voltar no mercado. Vamos supor que vazou ali
ou teve um ataque de hacker por meio da rede e o sistema parou, os caras estão travando e estão pedindo um valor. E enquanto você não deposita esse valor, os caras não vão vai liberar o sistema. Querendo ou não, é um prejuízo financeiro. Tá sem sistema. Sem sistema o mercado não consegue vender. Como que ele vai dar baixa naqueles produtos, né? Então, assim, por isso que a segurança digital é mais complexa, é mais importante e necessária do que muitas outras coisas. Então, acho que a segurança ela sempre tem que estar em primeiro lugar, né? É igual na sua casa. Você prioriza a segurança também. Às vezes, se você mora num bairro residencial, você vai colocar ali uma cerca elétrica, né? Você vai pagar o guardinha que fica passando na rua. Se você mora, aí se você opta por mais segurança ainda, você vai morar num condomínio, que nesse condomínio existe seguranças ali privados. Então, assim, eu acho que segurança hoje é de todos os sentidos, né? Físico, é, corporativo, né? Então, assim, a segurança ela sempre tem que estar ali em primeiro lugar, né? E chega nesse sentido das empresas, né? Empresas elas têm que estar em conformidade legal, né? Nas organizações, é, na questão de armazenamento, né? De informações, né? Então vamos passar para o terceiro tópico, tríade, né? Confidencialidade. A confidencialidade é aquilo, né? Algo confidencial não está aberto para todas as pessoas. Imagina uma empresa que tem a diretoria, tem os funcionários ali, e tem coisas, ou então vamos supor, o RH está digitalizando um documento ali, uma rescisão, né? Ou uma carta de desligamento, e a pessoa não sabe, o funcionário não sabe. Imagina se ela tem acesso à pasta que é digitalizada esse arquivo, ela vai saber que vai ser, né, mandada embora. Então, assim, tem que ter ali uma separação, né, de pessoas autorizadas ou não. Imagina a pessoa, um funcionário ali tá entrando em assuntos, em reuniões de diretoria e acaba vazando informações sigilosas de investidores ou coisas assim, né? Então, assim, sempre tem que estar em conformidade, né? Cada pessoa tem que ter um acesso ali, né? E, e assim por diante, né? A integridade ela preserva, né? Ela preserva a integridade, como o nome já fala, dos dados, né? Então, assim, dados, por exemplo, um banco de dados. Então, a empresa vendeu o dia inteiro e o banco de dados está ali sincronizando, fez a sincronia de todas as vendas do dia, né? E essas informações elas têm que estar em integridade, né? Não pode ter perda, porque senão se tiver perda ali, imagina não for contabilizado ali, por exemplo, 20 vendas, vai ser um prejuízo. Então a integridade sempre tem que estar em conformidade, né? Documentos, é, pastas e para assim diante. Aí vai chegando, escalonando, né? Do menor até o maior. Disponibilidade. Sistemas acessíveis quando necessário, né? Então, assim, se você um funcionário A, B ou C, e acima de você tem o seu supervisor, acima do supervisor tem o seu coordenador, e acima do seu coordenador tem o seu gerente. Cada pessoa ali tem um acesso, né? Então, assim, o funcionário A, B e C não vai ter acesso do supervisor. E também o supervisor não vai ter acesso do coordenador, e assim vai diante, né? Então, é bem importante esse tópico, né? Controles típicos. Os controles típicos são os fatores que coordenam a segurança, né? É o que vai evitar realmente aquilo ali estar seguro ou não. Aí começa como criptografia de dados, né? Vai ser um pouco mais difícil ali de você, por exemplo, vazar aquilo, ou você ter acesso porque vai estar criptografado.
Autenticação de multifator. Autenticação de multifator, você pode usar vários, né? Tem ferramentas ali do Authenticator, né, da Microsoft, tem do Google também. Ah, porque, por exemplo, geralmente essas autenticações funcionam da seguinte forma: você sabe sua senha, beleza? E se vaza a sua senha? A pessoa vai digitar seu e-mail e sua senha, estou dando um exemplo do e-mail, e vai ter acesso ao seu e-mail. Agora, se você tiver uma dupla autenticação ali, por exemplo, com o Authenticator, ele vai, a pessoa vai digitar a senha, vai pedir autenticação ou por SMS ou por aplicativo. Então já fica, entende que já fica um pouco mais difícil o acesso a essa ferramenta. Por isso que a autenticação em multifator é importante, porque ela dificulta, né, o acesso de pessoas não autorizadas, né? Firewalls, os firewalls são muito importantes. Toda empresa tem que ter um firewall, né, porque ela é responsável por filtrar os ataques enquanto você está trabalhando ali normal, com o seu sistema funcionando, o firewall está lá trabalhando, está lá filtrando tentativas de ataque, vírus, ah, acesso a sites que não deveria, tem um filtro ali, uma blacklist. Então, assim, o firewall é muito importante para assegurar a sua navegação, seus acessos ali, principalmente. Backups. É bem importante ter uma rotina ali de backup, né? Imagina se uma empresa é atacada e essa empresa está travada porque todos os acessos, todos os usuários, todas as contas, o hacker bloqueou. Mas beleza, cadê o backup? Entende? Então é importante ter um backup ali, porque aí nesse sentido de ataque, de invasão, ali você consegue contornar e subir o backup e você consegue trabalhar enquanto está resolvendo esses problemas. Atualizações de segurança é importante, deixar o Windows sempre atualizado. Quando o Windows ele é descontinuado, que nem o 10 ele está sendo, né, ou o 7 já foi, é, não é porque o Windows ficou velho, também, mas é porque não vai ter mais aquele suporte, não vai ter mais aquelas atualizações que vai ser corrigido as falhas de segurança que as pessoas, os desenvolvedores, vão pegando ali. Por exemplo, lança uma versão do Windows 10, tal, 22H2, e essa versão foi descoberta uma falha de segurança. Aí beleza, o pessoal vai lá, vai trabalhar para contornar essa falha e já lança uma 23H3, uma outra versão para correção. Então assim, se você não deixa seus equipamentos, seus sistemas atualizados, já vira uma brecha de segurança, né? O monitoramento contínuo e políticas de segurança da informação. O monitoramento ali seria, por exemplo, o firewall, né? Ou então ter uma pessoa ali responsável pela segurança e integridade de uma segurança da empresa mesmo, né? Então, assim, tem que ter um monitoramento ali, tem que ter uma base, o que está sendo acessado na empresa, o que não está, e aí, tá beleza, tá tudo atualizado, os Windows das máquinas estão tão ok, o antivírus está rodando. Então, assim, é bem importante porque senão vira uma brecha de segurança também. Aí um computador que estiver desatualizado e vem ali um ataque, ele pode se espalhar para toda a rede. Ameaças digitais, visão geral. Ameaças digitais são os ataques ali do dia a dia, sabe? Principalmente empresas grandes, elas sofrem muito ataque. Empresas conhecidas, elas têm muito ataque. Ali, por isso, muitas têm, a maioria, tá? Se não todas, tem uma equipe ali de segurança que fica ali 24 horas, 24/7 ali, tá? Todos os dias da semana monitorando, tá? Softwares também rodando 24 horas, né? Justamente para evitar essas ameaças, né? E
uma delas é malware. Softwares maliciosos como vírus, worms, trojans, spyware, adware e o perigoso ransomware, que criptografa dados e exige resgate. O ransomware, eu vou dar um destaque bem especial para ele. A empresa que eu trabalho hoje teve um ataque recente de ransomware. E o que o ransomware faz? Ele pega, ele ataca aquela empresa, ele imagina que você tem o seu perfil, seu usuário ali, bonitinho, fulano cicrano. Você loga todos os dias na sua máquina. Chega um belo dia, você chega, digita sua senha e não entra mais. Ou muda o nome. Então, assim, o ransomware ele faz isso, ele pega todas as informações daquela empresa, criptografa, né, os dados, os usuários, as contas, sistema, ele bagunça toda a rede ali e ele deixa de uma forma que você não consegue. Se você não tiver um backup ali, não vai dar para você trabalhar mais. Acabou. Então, assim, ele criptografa os dados e além de criptografar, ele exige o resgate. Ele fala, aí ele deixa uma mensagem bem grandona assim na sua tela. Para desbloqueio das suas informações, das suas contas, exigimos que você deposite o valor tal, tal, tal nessa conta aqui, que geralmente é Bitcoin, né? É criptomoeda, não Bitcoin também, às vezes mas uma criptomoeda, tá? Porque aí fica irrastreável, né? Ela não é rastreável. Então é muito comum os hackers, né, os ransomwares, é, pedir resgate dessa forma, né? Phishing e engenharia social. É bem importante esse tópico, porque empresas que têm uma cultura, né, de visar sempre a segurança e tudo, eles sempre fazem uma integração, né, antes. Não clique em e-mails que você não sabe a origem, se o destinatário ali tiver com um nome ali diferente que não seja o da nossa empresa. Não clique em links, não atenda telefonemas que não seja da nossa empresa, né, e assim por diante. Então, empresas grandes que se comprometem com a segurança, elas investem nisso, né, em integração e conhecimento. Aí chega a parte da manipulação psicológica via e-mail. Aí você chega no seu trabalho, abre sua caixa de e-mail e tá lá um e-mail. Parabéns, você foi promovido a tal coisa. Um e-mail bem bonito, bem montado ali, parece ser da sua empresa, mas aí você olha assim certinho, você fala, aí tá lá, clica aqui, ou eles mandam um link, e você vê assim o endereço de e-mail, fala, esse e-mail aqui tá estranho. Você já não clica, por quê? Se você vê que qualquer indiferença ali que não seja do seu trabalho, da sua empresa, da sua organização ou da sua vida, você não deve ir atrás. Porque aí gera, como foi falado, uma falha de segurança, né? SMS também é bem comum SMS. Antigamente era mais, hoje nem tanto. Mas quase todos os dias eu recebia SMS no meu celular, falando que eu ganhei 50 mil reais, clica aqui para saber mais. Então, assim, aí você vai lá, clica e eles roubam teus dados. É bem comum isso acontecer. Infelizmente, várias pessoas caem todos os dias nesse tipo de golpe. Pessoas que mais idosas, né? O pessoal um pouco mais jovem já entende essa informação, né? E evita. Então, assim, é bem comum o SMS acontecer. QR Code também falso, que aí você vai lá, lê o QR Code, pum, ele já te joga lá pro link que né, tá ali, sei lá, tá com vírus. Né? Então é bem comum isso acontecer também. Chamadas telefônicas, né? Chega chamada direto com spam. Aí você vai lá, atende e fala: Oi, eu me chamo Fulano, eu sou da empresa Ciclano, você acaba de ganhar 30 mil reais, mas para isso eu preciso que você me informe o seu RG, o seu CPF, o seu cartão. É bem comum isso acontecer em bancos.
Você recebe uma ligação de uma pessoa mal intencionada, né, se passando pelo banco e falando que você fizeram uma compra indevido, então você ganhou alguma coisa ali e precisa informar o número do cartão. Então é bem comum. Empresa nenhuma vai pedir o número e senha do seu cartão. Tá? Sempre a gente tem que ter esse entendimento que empresa nenhuma, banco nenhum não vai pedir informações sigilosas por telefone, coisas que assim são vulneráveis, né? Então, fica a dica. Ataques a contas. Força bruta para adivinhar senhas e credential stuffing, né? Que usa credenciais vazadas para acessar contas em outros serviços. Ataques em contas, né? O pessoal vai forçando ali. Por exemplo, ah, a senha bem basicona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a pessoa vai tentando até achar e às vezes descobre, sabe? E hackeia tua conta. Por conta de senhas fracas. Então, assim, é bem importante a gente deixar nossas senhas um pouco difíceis. Um pouco não, difíceis, tá? Só nós sabemos. Não passar essa senha para ninguém. Porque senha simples é muito fácil de ser vazada, é muito fácil de ser descoberta, né? Exploração de vulnerabilidades. Então, assim, aproveitamento de falhas de segurança em softwares e sistemas, incluindo vulnerabilidade zero day ainda não corrigidas. Esse aproveitamento de falha de segurança é bem comum, tá? Isso acontecer, por exemplo, hackers eles estão ali com sangue no olho, então eles estão direto procurando falhas em sistemas, falhas em empresas para poder tentar entrar e hackear. Eles trabalham com isso, o trabalho deles é esse. É um trabalho ilícito, é um trabalho que dá cadeia, mas é o que eles fazem e eles estão ali para fazer isso, não estão para conversa. Então, assim, um sistema que tem uma falha de segurança não é atualizado e tem uma vulnerabilidade, é porta aberta para hacker. Então, assim, é bem interessante a gente citar isso, porque grandes empresas elas sofrem isso, né, esse tipo de ataque. Né? Então é importante que eles tenham aquele costume de sempre estar atualizando, né, e deixando o sistema íntegro. DDoS e fraudes em redes sociais. Ataques de negação de serviço para derrubar sistemas e golpes via perfis falsos ou clonados em plataformas sociais. Também é bem comum isso acontecer, né? De pessoas ali hackers, né? Tá ali tentando derrubar um sistema, né? Por meio de perfil falso também e, por exemplo, eles se passam às vezes. Vou dar um exemplo de rede social, o Facebook. O Facebook ele tem uma plataforma ali de marketplace. O marketplace você consegue anunciar, né, coisas, um carro, uma casa, até um celular. E as pessoas para se aproveitar, né, pessoas mal intencionadas, cria ou clona um perfil falso ali, se passa para uma pessoa que está vendendo e aplica o golpe. Você vai lá, deposita o valor, ele te pede um valor adiantado, você paga ele e ele some. Ele apaga o perfil. Porque é justamente isso, né? Criação de perfil falso ou clonado, né? Ou ele clona, ele vê um perfil ali, fala, essa pessoa tá bacana para aplicar o golpe. Eu vou clonar, vou pegar essa foto dela. Às vezes pega de idoso, pega de pais, de família. Então é bem comum também isso acontecer. Tendências atuais: exfiltração de dados e extorsão dupla, criptografia mais ameaça de vazamento, ataques mais rápidos e sofisticados com o uso de IA. Chega naquele primeiro ponto ali do ransomware, né? Que o ransomware ele criptografa, nem ainda exige resgate, né? Então, assim, ele pega, ele
pega ele filtra, né, aqueles dados que são mais, ele fala, não, esses dados são importantes, eu vou criptografar e vou pedir um valor, porque eu sei que esses dados, se eles não tiverem, eles não conseguem trabalhar, vai ser um prejuízo para a empresa. Então eles fazem isso, tá? É, os ataques eles estão sendo mais rápidos hoje em dia, principalmente com o surgimento da IA. Porque a IA ela veio para facilitar a vida de todo mundo e acaba facilitando também a vida dessas pessoas, né, que acaba fazendo coisas ilícitas, né? Malware e ransomware. Definição: malware, código malicioso projetado para danificar sistemas, espionar usuários ou gerar lucro ilícito, vírus, trojans, spyware. Beleza, vamos lá. Malware é um vírus, tá? Ele é um vírus que ele foi projetado para realmente danificar ali o sistema, né? Espionar também o usuário. Às vezes você baixa um arquivo que tem um malware junto, né? Tem um vírus ali junto, e esse malware acaba que ele vai te espionar sem você perceber no seu computador ou no seu celular. Ele vai ver você digitando sua conta bancária no celular. Então, assim, ele aí acaba vendo aquelas transferências ilícitas, sabe? Imagina o teu celular tá com um vírus, né? Você não sabe que ele tá com vírus. Tem ali uma espionagem por trás. Você entra no seu aplicativo do banco, você faz transferências. Ali, sem você perceber, você tá, né? É uma porta de entrada também, né? Então, assim, aí vem o vírus e consegue monitorar isso e acaba pegando os seus dados bancários, fazer transações ilícitas. Então, é bem complicadinho, e isso gera bastante lucro para eles, porque é, querendo ou não, eles monitoram, né? Então, eles danificam também o sistema. Aí só formatando o equipamento, rodando um antivírus para poder resolver. Ransomware, ele é um tipo mais específico, né? Ele criptografa os dados, né? A gente falou no outro slide. E além de criptografar, ele exige também o pagamento do resgate para a recuperação. Ele fala, ó, eu tô com teus dados, está criptografado, você não vai conseguir trabalhar, eu não vou liberar enquanto você não depositar esse valor aqui. Então, assim, é bem comum isso acontecer. Cenários recentes no Brasil. O Brasil é o segundo país mais atacado por malware em 2025. Ataques estão mais rápidos, horas, não dias. Então, assim, é interessante essa informação. O Brasil ele está sendo o segundo país mais atacado, né, por vírus, por códigos, né, ali maliciosos. Então, assim, mais que nunca, acho que nós como usuários, empresas também, elas devem investir sim em segurança, num antivírus, num firewall, uma equipe ali, porque os hackers eles trabalham, como eu falei, 24 horas, eles não têm descanso, eles vivem disso. Então, assim, eles estão ali procurando só a brechinha para poder conseguir atacar, né? E os ataques eles estão sendo mais rápidos, né? Antes demorava dias, hoje não. Hoje é questão de horas. Ataca, ele consegue condenar uma empresa ali em poucas horas. Setores de saúde, como eu falei, hospitais, sabe, que tem ali uma criticidade ali, sabe, com dados, tem informações de pacientes, tem sistemas. Então, se imagina, hackear o sistema de um hospital, deixar o hospital sem sistema, é complicado. Os médicos vão conseguir trabalhar? Vão, só que o prejuízo que aquilo vai gerar, o impacto que aquilo vai ter, né? Senhas, é uma série de fatores, né? O varejo se enquadra em mercado, né, em lojas. Imagina você ficar sem teu sistema. A Renner, por exemplo, ela vende todos os dias.
ela tem um sistema dela, que ela passa os pagamentos, dá baixa nas roupas e tudo. Vai lá, ataca, ela fica sem sistema. Como que ela vai vender aquela roupa? Como que ela vai dar baixa naquela roupa que foi vendida? Então entende que sem o sistema, sem essa segurança, essas empresas elas ficam vulneráveis e elas param de trabalhar, param de operar. Né? Serviços financeiros, como bancos, são os principais alvos. Bancos estão em constante ataque. A cada minuto, até do começo desse slide até agora que a gente está conversando, já aconteceu inúmeras, sabe, até milhares de tentativas de ataque em bancos. Porque é o mais visado, né? O que mexe com dinheiro, é o que faz a economia girar. Né? Boas práticas de proteção. Backups, né? 3, 2, 1, 1, 0. Que são 3 cópias, 2 mídias, um offsite, um imutável e 0 erros. É bem interessante isso, né? Porque, por exemplo, backup tem que ser 3. Deu erro em um, sobe o outro. Ixi, o outro deu um erro também. Aí você tem o terceiro, entende? Então é importante essas 3 cópias. 2 mídias, um offsite, um imutável e 0 erros. Isso aí a gente explica depois no final, né? Vamos seguindo. Segmentação de rede e controle de acesso. Princípio do menor privilégio, né? Por exemplo, vamos supor uma empresa de varejo mesmo. Vamos supor um mercado. O mercado tem um caixa. Acima do caixa tem o gerente. Acima do gerente aí tem outras partes, outros setores como financeiro. O caixa, ele precisa ter acesso para acessar as contas bancárias do mercado? Não. Então, assim, já reduz um privilégio àquele usuário. O coordenador, ele precisa de acesso que um diretor tem? Não, então reduz um acesso dele. Entende que, assim, cada pessoa ali vai ter o seu acesso e aquele acesso não vai ser o mesmo do outro por conta de justamente esse princípio, né, de menor privilégio. É o menor até o maior. O dono da empresa, o CEO ou o diretor, aí sim, beleza. Ele vai ter um privilégio ali de administrador, uma TI também. Então, assim, é importante ter essa segregação, né, de acessos por conta desses problemas, né, de segurança. Né? Soluções EDR antivírus atualizadas e monitoramento contínuo. Essas soluções, né, são os antivírus, né, empresas também de segurança que fazem ali o trabalho, né, de estar ali monitorando, o controle de acesso, né, e esse monitoramento ele deve ser contínuo, né, deve ser 24 horas por dia para não haver falha, né, e se houver falha, tá ali para contornar, né, que aí surge o plano de resposta, né, então assim, e aí, fomos hackeados, tivemos um ataque de ransomware, qual que é o plano agora? O que a gente vai fazer? A empresa vai parar? E agora? Então, assim, tem que ter um plano ali de resposta, né? Esse tipo de incidente. Que aí sobe um backup, né? Sobe uma restauração ali, e isola aquela rede que está com o vírus, né? Está com o hacker, né? Phishing e engenharia social. É legal isso, porque hoje em empresas, né, é bem comum isso acontecer, né, de você receber e-mails ali que não é da empresa, e-mails que contêm vírus ou links que são maliciosos. Então, assim, e geralmente vem sempre mensagens bem assim tentadoras mesmo, mensagens urgentes, né, que alegam problemas em contas ou uma oportunidade ali imperdível que se você não clicar nesse link, você vai perder de ganhar 30 mil, 40 mil, tipo isso. Né? Domínios parecidos também com os oficiais.
Imagina você recebe um e-mail que está ali, fulano@microsoft-support.com. Uai, mas estranho, porque o e-mail que eu sempre recebo da Microsoft é microsoftsupport.com. Ou então, assim, geralmente é o nome, né, suporte@microsoft.com. Esse é o certo, porque o domínio da Microsoft é o microsoft.com. Não existe hífen, não existe traço, não existe underline, não existe nada do tipo. Então, assim, já é um e-mail malicioso, entende? Anexos também, você recebe um e-mail que ali está disfarçado de documento ou de fatura, aí você clica lá no anexo, pum, aí você infecta teu dispositivo. Páginas falsas de login, né? Que essa parece uma película ali bem de frente à página que você está vendo. Aí do nada carrega, surge uma outra ali por cima bem parecida. Aí ali aí tá lá para você digitar seu CPF, se você é do cartão, seu código de segurança, aí que eles captura teus dados. QR Code suspeitos, tá? Que é onde você lê aquele QR Code e te direciona para um link que é falso, um link que é malicioso, né? Mensagens e ligações, né? Então, assim, aqui tá como identificar IAG, né? Que é verificar o remetente, né? Do URL, né? Passa o mouse por cima, não clica, tá? Mas passa o mouse ali sobre o link para ver o que tá aparecendo ali, né? Desconfie sempre de mensagens com um caráter de urgência excessiva e com erros gramaticais também. Nunca digite senhas a partir de links, tá? Nunca. Que não seja o site oficial. Ative a autenticação multifator, que a gente falou no primeiro slide, né? Um dos primeiros que já é uma segurança a mais que você está dando para a tua conta. Então, assim, e toda vez que você vê que tá com uma coisa suspeita, um e-mail suspeito, você deve reportar. Né? Deve reportar a sua TI ou ali a pessoa responsável pela segurança. Né? Proteção de dados pessoais. O que são dados pessoais? Dados pessoais é, é qualquer informação relacionada à sua pessoa, né? Identificada ou identificável. Né? Dados sensíveis como de saúde, biometria, origem racial, étnica, opinião política, religião e vida sexual. Imagina, você está lá, você preenche um formulário que você coloca sua orientação sexual, sua religião ou sua opinião política e ali vaza, né? Então, assim, são informações sensíveis, né? São informações que são pessoais ali, né? Imagina que é uma pessoa que, por exemplo, dá o caso da saúde, uma pessoa que é portadora de algum vírus, ou de câncer, ou até mesmo vírus HIV, e aquilo ali é um dado sensível, né? E acaba sendo vazado, entende? Riscos: o vazamento, fraude de identidade, discriminação, uso indevido para marketing direcionado, engenharia social, danos reputacionais e penalidades legais, que é a LGPD. A LGPD ela surge justamente com isso, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela protege, é uma lei que protege, né, os seus dados pessoais. Né? Então, qualquer vazamento, qualquer fraude ali, você está respaldado da lei. Então, isso gera, é, gera protesto, gera, né, você ir numa delegacia. Né? Então, assim, você já consegue envolver um jurídico ali. Princípios: minimização, colete apenas o necessário, finalidade específica, transparência com o titular, consentimento informado, segurança adequada e período de retenção definido. Retenção definido é o prazo ali que você vai ficar com aqueles dados de cliente, né? Tenta pegar só o necessário, é só o CPF, beleza, só o CPF, nome e endereço, pronto. Ou então, e por quanto tempo você vai ficar com esses dados desse cliente?
entende? É 5 anos, é 3 anos. Então, tem toda essa questão aí. Controles essenciais, né, que é a criptografia, né? O controle de acesso, como a gente falou, do menor privilégio até o maior, de acordo com a classificação da pessoa, né? Classificação de dados, né? VPN em redes públicas, por exemplo, você está com o seu notebook corporativo que é da empresa e você está acessando a internet do aeroporto, usa VPN, né? Usa a VPN que sua empresa está disponibilizando, porque ali vai ser uma segurança a mais, né? Ali da sua rede. Política de retenção e descarte seguro, né? A política de retenção ela envolve isso, né? Quanto tempo vai ser guardado essas informações dos seus clientes? É 5 anos? E o descarte disso aí? Como você vai eliminar esses dados? Vai apagar do nada, mas e aí? Vai apagar e vai para onde? Entende? Então tem que ter ali um descarte, né, seguro. Senhas fortes e autenticação. Usar senhas únicas e longas, né? Usar senhas no mínimo com 16 caracteres, que esses caracteres tenham maiúscula, minúscula, números e símbolos, né? Não usa aquela famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usa senhas que sejam realmente fortes, né? Que ali seja difícil das pessoas estar adivinhando e pegar seus dados, né? Utilizar um gerenciador de senha é bem legal para criar e armazenar senhas fortes criptografadas, porque geralmente se chama cofre de senhas. Ele criptografa, né? Então ele evita de vazar, né? Evita de armazenar senhas e planilhas, porque é fácil acesso, né? É desprotegido. Autenticação multifator MFA, né? Que é uma dupla autenticação ali para evitar, já é uma segurança a mais, né? Passkeys, que é autenticação sem senha, é uma nova tecnologia que substitui senhas por chaves criptografadas únicas, né? Ela é resistente a phishing e ela utiliza, por exemplo, a biometria digital ou facial. Vai ser muito difícil. Imagina um hacker lá, pega teu celular, beleza, para acessar o seu banco, em vez da senha digitada, é pela face. Ninguém é igual a ninguém. Sua digital é única, sua face é única. Então, assim, aí evita bastante, né, essas falhas de segurança. E trocar as senhas também, não usar a mesma senha sempre, né? Sempre tá trocando. Segurança em redes sociais, autenticação e privacidade, né? Autentic... Sempre está batendo, né? Você pode ver que os slides estão batendo muito em autenticação, porque, gente, evita muito a autenticação. Imagina se você só tem sua senha lá, você digita a senha e entra no seu Facebook. Se uma dupla autenticação, se uma autenticação no seu SMS ou no seu aplicativo de autenticador. Então, assim, é uma segurança a mais, né? Compartilhamento consciente, né? Então, evitar compartilhar localização em tempo real, documentos, onde você está, sabe? Essas informações que possam comprometer a sua segurança física, né? E digital. Cuidado com ameaças também, desconfie sempre de links suspeitos, promoções irrealistas. Você ganhou 100 mil, você ganhou 200 mil. Evita perfil, né, tomar cuidado com perfis falsos também de pessoas que você não conhece ali. É. E sempre estar verificando a oficialidade ali das contas e evitar de clicar em URLs de origem duvidosa. Tá? Gerenciamento de acesso, controle quem tem acesso às suas contas corporativas, né? Então, sai um funcionário da empresa, ele tinha esse acesso, remove. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, é sempre legal isso, né? De ter esse controle, de ter né, essa ferramenta de gestão. Higiene digital, desative ou limpe contas que não são usadas mais. Então, assim, tem um monte de conta ali. Você sabe que tipo tem coisa ali que está parada há anos, que não está sendo usado, limpa, sabe, apaga, né? Não precisa estar aquilo ali. Já pode ser alguém ali já pode estar usando aquela conta que tem um privilégio a mais para poder fazer besteira, entende? Sempre estar monitorando regularmente menções no seu nome ou marca, né? É isso, gente. A gente encerra por aqui, tá? Foi um prazer
conversar com vocês. Foi um prazer dedicar esse trabalho de extensão para ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, empresas e todo tipo de usuário que usa hoje as redes sociais, né, usa sistemas, né? Então, eu acho que essa apresentação foi bem legal para aprendizado, né?